Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a aula vai ser de produção de texto. Na verdade, é para atribuir aqueles 40 pontos que ainda faltam para fechar a nota do primeiro bimestre. Como nós já tínhamos feito 45 pontos com as atividades anteriores, agora nós vamos fechar com duas atividades, uma transposição do discurso direto para o indireto, normalmente pedido pela federal, e a outra, vocês vão criar uma entrevista. Então, só para lembrar um pouquinho, o que é o discurso direto dentro de um texto? É quando a personagem se expressa e aquilo que ela disse é basicamente transcrito. Exatamente como acontece quando há uma entrevista. Só que na entrevista você tem a pergunta do entrevistador e a resposta do entrevistado. Então aqui você tem ali, ó, quais são os verbos, por exemplo, né, que nós usamos quando trabalhamos com os tipos de discurso aqui. No caso, discurso direto. Os verbos que nós chamamos de declarativos ou verbos dicende. Verbo dizer, responder, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar. Dependendo do tom da conversa, você pode usar um deles ali, tá? Então, ali vocês têm exemplos, ó. Por que chegou tão tarde? Perguntou-lhe, nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Como que se marca o discurso direto quando, normalmente, né, ele aparece em contos ou romances? A forma mais comum é se utilizar o parágrafo e o travessão. Se for, por exemplo, dentro de uma notícia, e se o jornalista, né, resolver colocar a fala do entrevistado na notícia, ele vai aparecer entre aspas. Mas então, lembrando, discurso direto é a transcrição literal da voz da personagem, do entrevistado ou da pessoa que está se expressando. Agora vamos para o discurso indireto, ou algumas vezes tem algumas gramáticas que também chamam de discurso indireto relatado. Por que discurso indireto relatado? Porque aí não é a personagem ou o entrevistado que está se expressando, mas o narrador, ou, se for o caso, por exemplo, de uma entrevista, né? O jornalista conta com as suas próprias palavras o que o entrevistado disse. Também se usam verbos declarativos, verbos de sende, né? E o que acontece após esses verbos de sende? A fala da personagem é transformada em oração subordinada substantiva. Então, retomando ali o discurso direto, a primeira, né, perguntou-lhe por que chegou tão tarde? Como é que se termina, né? Como é que se transforma, quer dizer? Perguntou-lhe por que chegara tão tarde. Prestem atenção que na hora em que vocês vão transpor o discurso direto para o indireto, ou indireto relatado, há alterações, tanto no tempo verbal, quanto no emprego de advérbios e assim por diante. Olhem daí a sequência, ó. Redarguiu que estivera em reunião com a diretoria. Perguntou ironicamente se fora uma reunião regada a álcool. Então vejam, aqui quem está falando não é a personagem, é o narrador. Agora vamos à atividade realmente de produção de texto. Esta atividade que será proposta aqui valerá 20 pontos. Esta primeira atividade vai valer 20 pontos. A outra depois eu vou explicar e vai valer mais 20, tá? Então, vejam, a Federal do Paraná, ela costuma pedir na segunda fase, né, na fase da compreensão e da produção de texto, a transposição do discurso direto para o indireto ou indireto relatado.
tá? Então, como que ela faz? A federal apresenta para o candidato o trecho de uma entrevista. Esse trecho pode ter uma ou duas, até 3 perguntas com as respectivas respostas. E o candidato tem que fazer o quê? Ele tem que transpor para o discurso indireto, mas manter o mesmo sentido e as informações. Então, lá na página 21 do livro de atividades de vocês têm um exemplo de passagem do discurso direto para o indireto. Tem um trechinho de uma entrevista que o Milton Ratum, um escritor brasileiro, concedeu para a revista Época. Então, a Época, né, o jornalista da Época perguntou: por que tanta gente escreve mal? E a resposta: não há mistério. Falta uma formação educacional consistente. Como um jovem estudante brasileiro pode elaborar um pensamento se ele mal consegue ler e escrever? Como expressar esse pensamento com a fala e a escrita? Quando penso na relevância da leitura e no seu papel central na formação da cidadania, penso também na qualidade da escola pública. E pedia-se, nesse caso, né, que o candidato transpusesse para o discurso indireto. E como que seria essa transposição? Vejam ali. Questionado pelo jornalista da revista Época sobre o motivo de muitas pessoas escreverem mal, o escritor Milton Ratum explicou que a baixa qualidade de escrita de muitos brasileiros está relacionada à qualidade de ensino. Para ele, a leitura exerce papel importante para a formação do cidadão. A cidadania, portanto, para o escritor, também está relacionada com a qualidade da escola pública. Qual é o passo a passo, então, para fazer essa transposição, pessoal? Primeira coisa, uma leitura do trecho da entrevista, procurando entender qual que é a ideia geral, qual é o tema, qual foi a discussão colocada ali, o tom geral das perguntas, se as perguntas e as respostas são feitas assim de uma forma menos formal, ou se elas têm, né, um tom mais formal. Quando fizerem a segunda pergunta, vocês procurem sublinhar as ideias que são consideradas essenciais, ou seja, o que é mais importante, qual é a ideia principal no trecho da entrevista. Tá? E claro, além de você ler a resposta que foi dada, tem que ver como que a pergunta foi construída pelo entrevistador. Uma dica, sempre prestem atenção se na entrevista há um título. Por quê? Porque ele é uma espécie de pista, né, sobre o tema. Vocês têm lá nas páginas 17 a 19 do livro de atividades a entrevista dada por Ziraldo, na revista Isto É. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá nessas páginas para vocês observarem como que foi feita a entrevista, e o próprio título já mostra qual é o objetivo, né? Qual é o ponto essencial da entrevista. Depois que vocês fizerem isso, procurem fazer um esquema das ideias principais, lembrando que tem que deixar claro também o que foi perguntado. Não basta você resumir as ideias das respostas do entrevistado. Você tem que deixar claro o que foi perguntado também. No discurso indireto, além de apresentar as ideias principais da entrevista, você vai usar verbos ou expressões declarativas, porque você tem que ligar, você tem que articular a fala do entrevistador e do entrevistado. Uma coisa que tem que ficar bem clara, gente, não expresse opinião nenhuma nessa transposição. Você tem que ser totalmente imparcial. De forma alguma, deixe transparecer seu ponto de vista sobre a opinião do entrevistado ou o que quer que seja. O discurso, a transposição do discurso direto para indireto é uma forma de a universidade, né, os avaliadores
do texto do candidato, observarem se ele tem capacidade para resumir. Por quê? Porque enquanto ele estiver estudando, ele vai ter que fazer muitos resumos. Não só, né, de entrevistas, mas de textos, inclusive de livros. Ok? Então, como é que você vai começar isso aí? Colocando no papel agora. Primeiro, você tem que explicitar o nome, formação do entrevistado, quem é a pessoa, né? Qual é a autoridade sobre o assunto que ele tem para dar a entrevista e qual é o veículo de comunicação. Ah, foi no site de algum, foi em algum site, foi numa revista, tem que deixar bem claro, tá? Outra coisa, você não pode copiar exatamente aquilo que ele falou. Você tem que fazer uma paráfrase. O que significa isso? Dizer o que ele falou com as suas próprias ideias. E olhe o que é importante. Deixe claro para o leitor o que foi perguntado. Porque senão dá a impressão de que a ideia é sua. Além, é claro, de você sempre atribuir a autoria do texto. Mas como que eu atribuo a autoria do texto? Ora, existem formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, usar os verbos de dizer, né? Os verbos declarativos. Então, fulano de tal respondeu que, afirmou que, disse que. Ou usar aquelas expressões que nós empregamos para atribuir a autoria das ideias. Para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, certo? Então, vocês têm agora um exemplo para observarem esse passo a passo aqui. Observem o resultado, então, da resposta do Milton Ratum àquela questão lá, né, colocada para ele na entrevista feita pelo jornalista da revista Época. Olha ali, ó. Questionado pelo jornalista da revista Época sobre o motivo de muitas pessoas escreverem mal, o escritor Milton Ratum explicou que a baixa qualidade de escrita de muitos brasileiros está relacionada à qualidade de ensino. Para ele, a leitura exerce papel importante para a formação do cidadão. A cidadania, portanto, para o escritor, também está relacionada com a qualidade da escola pública. Então, o que está em azul ali? Verbos ou expressões declarativas. Olha, o explicou, para ele, para o escritor. Tudo isso mostra que a ideia não é sua, é do entrevistado. Depois, o nome e atuação do entrevistado, veículo de comunicação para o qual ele deu a entrevista. Então, aparece ali. Esse aí é um exemplo. Você poderia começar com o nome do escritor? Claro que poderia. Nesse caso, então, o que se atribuiu, né? Primeiro, a revista Época, e depois o nome do entrevistado. E o que foi perguntado. Como foi feita só uma pergunta, fica mais fácil. Veja ali, ó. Questionado sobre o motivo de muitas pessoas escreverem mal. Lembre-se, imagine que o seu leitor não tenha lido a entrevista e vá ler apenas a sua transposição de discurso, né, do direto para o indireto, e ele tem que saber o que foi perguntado para o entrevistado para ele dar aquela resposta, ok? Pessoal, essa é a primeira proposta de produção, valendo 20 pontos do total de 40, para fechar a nota de produção de texto, né, do primeiro bimestre. Vocês deverão fazer a atividade e postar lá no Google Classroom. Então, o que vocês vão fazer aqui? Se vocês pegarem o livro de atividades, lá na página 14, vocês têm a reprodução de uma entrevista que foi feita com o Gregório do Vivier pelo jornalista da revista Língua Portuguesa. Então, leiam ali, vejam que
Inclusive, observem com atenção a estrutura da entrevista, porque daí a próxima atividade vai ser vocês criarem uma entrevista, certo? E observem as perguntas, as respostas, o tema. Lembrem-se do que eu disse anteriormente. O título diz muito sobre qual é o foco da entrevista. Vejam o que foi falado anteriormente. E o que você vai fazer? Na página 22, no exercício 15 do livro de atividades, você tem a proposta de uma transposição de discurso direto para o indireto, com 2 perguntas e 2 respostas retiradas da entrevista lá da página 17, certo? Então, procure fazer a transposição do discurso direto para o indireto. Lembrando, tem que deixar claro quem é o Gregório do Vivier, para quem ele deu a entrevista, que perguntas foram feitas, não esqueçam de sempre atribuir, né, a autoria das respostas, para que não soe como se fosse ideia de vocês. Cuidado. Então, só lembrando, essa atividade, ela vale 20 pontos. A segunda atividade, que também deve ser postada lá no Google Classroom do colégio, porque aí eu vou corrigir as 2 atividades para poder fechar a média de vocês de produção de texto do primeiro bimestre, porque as 2 primeiras já estão fechadas, né? Já fizeram lá. Então, o que eu quero? Vocês têm nas páginas 22 e 23 do livro de atividades de produção, na verdade é um resumo de uma notícia que foi publicada em 2014, quando a Thalita Rebouças, ela lançou um jogo baseado na série Fala Sério. Então, durante, né, o lançamento do jogo, a imprensa estava lá e durante a apresentação ela respondeu a questões aqui, né, que foram lançadas para ela. Vejam que eu reproduzi a notícia e na parte que está destacada em verde são as falas da Thalita Rebouças. Então, qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês têm a notícia, mas o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essas 3 falas da Thalita Rebouças e vão transformar em uma entrevista. Não esqueçam qual é a estrutura da entrevista. Primeiro, a apresentação, um texto curto de apresentação da entrevistada. Procure na internet, há várias informações sobre a Thalita Rebouças, né? Só não esqueçam, a entrevista vai ser sobre o jogo que ela lançou baseado na série Fala Sério. Prestem bem atenção. Essa atividade também vai valer 20 pontos. E aí, depois que vocês fizerem a apresentação da escritora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar as respostas que ela deu, que aparece ali, aqui nesse caso, né, nesse PowerPoint, aparece em verde. O que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que pergunta teria sido feita para que ela desse cada uma das respostas. Então, nesse caso, vocês vão ser quem? Vocês vão ser o entrevistador. E o trabalho de vocês é criar as perguntas para cada uma das respostas e, é claro, copiar as respostas embaixo da respectiva pergunta.
Procurem fazer direitinho, com bastante atenção. Olhem aqui, gente, o roteiro para que vocês façam essa retextualização, né? Ou seja, transformem a notícia em uma entrevista. Primeira coisa, crie um texto introdutório com informações sobre a escritora. Então, pesquisem dados, né, sobre a Thalita Rebouças na internet. E essa parte pode ter o quê? No máximo as 4 linhas, não precisa ser mais do que isso. Elabore perguntas para aquelas respostas já destacadas, que eu destaquei na página anterior, né? Transforme em entrevista, ou seja, uma pergunta para cada resposta, portanto, serão 3 perguntas. Não esqueçam que vocês têm que colocar a pergunta e copiar a resposta. Crie um título sugestivo para a entrevista. O texto tem que ter entre 15 e 20 linhas, tá? Mas não deu, para mim ficou menos. Não tem problema. O importante é que vocês façam. Deixe bem claras as 3 perguntas e as 3 respostas, tá? E o que é interessante? Você pode usar cores diferentes. Uma cor para a pergunta e outra cor para a resposta. Ou faz a pergunta em negrito e a resposta, né, em redondo, não tem problema. Fica a cargo de vocês. Essa atividade também vai valer 20 pontos. Eu vou corrigir, assim como aquela outra lá, né, da transposição do discurso direto para indireto da entrevista com o Gregório do Vivier. E assim nós fechamos os 40 pontos que faltam para fechar a média do primeiro bimestre de vocês. Então, eu aguardo a postagem dos trabalhos de todos vocês sem falta.